power aqui, né? Dos filhos do Marcola e do Marcinho VP, o Oruan e o Lucas Camacho. Tinha até um capítulo aqui do programa para a gente falar um pouco sobre eles, que mexem também muito com a opinião pública, por falarem, enfim, dessa vida criminosa. E aí sempre aquela dualidade, tipo, ninguém tem culpa de ser filho de quem é, mas será que ele está incorrendo em crime? Será que ele pratica crime? Será que falar da vida do crime é um crime, né? Tem a história da lei Oruan aí, que então você não poderia ter nas músicas a linguagem que é usada em facção. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso. Você já falou que o crime está em todos os lugares. E talvez esteja já exercendo esse soft power que a gente chama, né? Que também vai pela cultura, vai pelo documentário, vai pelas artes. O que é que vocês pensam um pouco sobre? Eu escrevi um livro que, de alguma forma, dialoga sobre isso, que é A Fé e o Fuzil, que trata um pouco desse fenômeno atual, a partir do momento que a gente tem crise de emprego, vamos dizer. Você não vai mais trabalhar porque as tecnologias estão avançando sobre emprego e, ao mesmo tempo, o dinheiro é muito valorizado. Então, independente da forma que você faz para ganhar dinheiro por si só já é visto como uma virtude. A própria teologia da prosperidade dos pentecostais consideram a capacidade de ganhar dinheiro uma bênção divina por si só. Então, a gente vê essa cultura da ostentação, essa cultura da riqueza, sendo prioridade, independente da forma que você faz para ganhar esse dinheiro. Eu lembro do Pablo Marçal entrevistando o Boulos perguntando, bom, eu nasci pobre, o Pablo Marçal dizendo, hoje eu tenho mais de 250 milhões de reais. Você nasceu numa família rica e virou professor. Por que você virou professor? Por que você continuou pobre sendo professor? Eu falei, bom, mas sou professor, eu gosto de ser professor. Mas eu tenho 250 milhões de dólares. Então, assim, ou a própria Virgínia, na CPI das Bets, o fato dela ser rica, ter muito seguidor e ter muito poder, já por si só é uma virtude, é uma bênção. Significa que a ostentação é sinônimo de poder, de vencer, valores, né? de vencer, etc. Então, isso, de alguma maneira, favorece a cultura do crime. Favorece a cultura da lavagem, favorece a cultura de quem ganha dinheiro. E você não quer perguntar como é que vem, se você está pagando, inclusive, o dízimo da sua igreja, ou dando uma BMW para o pastor no dia de grandes oferendas, ou dando milhões de reais, enfim, um caso de uma pirâmide financeira que estourou, o pessoal que perdeu o dinheiro na pirâmide financeira está cobrando a Universal por 70 milhões de reais que ela recebeu furando a fila dessa pirâmide financeira, porque muitos dos missionários trabalhavam com essa ideia de prosperidade com bitcoins a 10% ao mês e conseguia regimentar muita gente dentro das igrejas. Então você tem uma mistureba de valores que acabam favorecendo essa cultura de ter dinheiro independente da forma que você faz para ganhar nessa crise de empregos que existe. Então eu acho que é um momento cultural muito delicado que esse soft power do crime, que o funk, a ostentação e essa cultura meio essa masculinidade vinculada à arma, a riquezas e tudo mais, acaba dando uma conotação positiva para você entrar para a carreira do crime, ser vida louca, apostar, você tem coragem, você se arrisca. O jogo é uma cultura, de alguma forma, muito parecida com essa masculinidade criminosa, porque você arrisca, você topa o risco. Você tira o dinheiro de casa para tentar mudar de vida. E você aposta no seu ímpeto, na sua coragem, na sua masculinidade de arriscar e tal. Então a gente vê, de fato, uma cultura hoje, atual, muito favorável a esse tipo de visão de mundo, né? Que dialoga mais. Você vê o Oruan sendo um fenômeno endeusado por um monte de gente, assim, e assim, dando cavalinho de pau na frente da polícia, e depois lançando um álbum. E dando cavalinho de pau, né? Foi preso agora, foi em liberdade, pagou R$1 milhão de fiança, MC Ian. O MC do Pose do Rodo. Mas você não... Arrastão no casamento do Buzeira, 2 dias atrás. A doutora tá mais bem informada que o Léo Dias. Você vê, porque virou todo mundo figura pública desse exemplo. O pessoal que tá assistindo aí, que com certeza eles estão sabendo
arrastão do casamento do Buzeira. Então, É a cultura do crime. Então, Do você vê, Buzeira. o Buzeira é um MC que inclusive, o Oruan estava no casamento do Buzeira. O casamento foi 2 dias atrás. Vou comentar, não tem muito a ver com a pauta, mas só para Só para contextualizar, porque agora a gente vai ter que dar esse Google, né, no Buzeira. Não, Momento fofoca. Eu não Casamento- sabia arrastão que no hoje casamento eu do ia terminar o dia dando um Google no casamento do Buzeira, mas todos vamos agora com a doutora aqui. Contextualizando, o MC, o Oruan estava no casamento, que quem estava casando o Buzeira é um MC também, que é desse meio do Oruan. Tá. E aí, vários MCs famosos do Brasil inteiro, influencers, essas subcelebridades, lotaram o casamento milionário. Ele gastou milhões e milhões para fazer essa cerimônia que foi no domingo à noite, parece, 2 dias atrás. E aí, na hora de passar a gravata, vocês conhecem aquela tradição de passar Claro. a gravata E no dar um casamento? chequinho, né? Claro. Pra ajudar o casal, né? Claro. Você não conhecia, Carla? Nunca foi em casamento de pobre, ela não cortar a conhece. gravata. Chega com a gravata, cada um corta um Ela pedacinho não e conhece, dá depois uma eu ajuda. conto. Dá uma ajuda ali. Só Essa foi aí em não casamento de conhecia, ó. rico. Casamento Não, de que pobre isso? passa gravata. E aí o Oruan, que não é pobre, né? Já que tá fazendo uma festa de milhões e é um MC famoso, assim como o Oruan, o Buzeira passou a gravata. Só que na hora de passar a gravata, ele não pegou dinheiro. Quando passa a gravata, você fala, ó, tô R$100, tô R$1.000, Sim. tô R$500. Hoje em dia você faz, ó, qual que é o Pix? Vou fazer o Pix Sim. agora. Tá aqui o QR Code, faz o Pix agora. Sim. Né? Na gravata atual. Tá. A gravata do Oruan, ele passou arrastando. do Buzeira. A gravata do Buzeira, o Oruan estava junto no arrastão Tá. da gravata. O Oruan arrastou também a gravata do Buzeira. Ele vai pegando os Rolex, Cara. joia. Foi, é brinco. verdade. Ele Nossa. foi depenando. Incrível. Quem Então, chegou, gente, dá um perdeu. Google, É arrastão incrível. do casamento Nos- Buzeira. nos convidados, Ele foi é verdade. literalmente tomando Incrível. os relógios, joias e pertences de valor que os homens, no caso, porque gravata só passa para Sim. homem, tá, gente? Mulher é sapato, né? Mas no No caso, a molecada ele veio tava fazer um carregada das arrastão. joias. Era muita Ele joia. arrecadou mais de 10 milhões com a Gente, gravata, legal. só com valores de joias. Que ele pegou E da é lógico, galera. E ainda expôs. Hoje, isso foi ontem, né? Hoje ele ainda expôs, parece, alguns convidados, porque esse Rolex não é verdadeiro. Gente, essa é a cultura do crime. Eu só- Caraca. Então, até no casamento... Virou um fun fact, né? A gente tá rindo assim, porque o que vai dizer do casamento do Buzeira, do arrastão do casamento do Buzeira? olha, Mas o arrastão os Isso, seus é pop. convidados. Muito pop. Todo mundo, isso faz o parte crime- da cultura pop. É o crime atual. O crime hoje, ele é popular, literalmente, que o Bruno falou. Ele é modinha. As meninas, elas não querem namorar com um trabalhador, carteira assinada CLT. Elas querem sair com um ladrão, elas querem ostentar, porque eu sou mulher do irmão, eu sou a cunhada, mulher do PCC fulano de tal. E isso é ostentação. Olha, o MC, ele não vai falar sobre amor, sobre desilusão, sobre aquela garota que não quis sair com ele, como a gente sempre... Acho que só o a música Hariel. fala. Salve aí pro MC Hariel. A maioria das músicas, elas falam sobre o que eles vivem desde criança. Então, o Oruan Agora, vai contar doutora, o quê? uma lei Se ele assim- vive o crime a vida inteira, o pai preso, ele nunca viu o Não, pai fora isso do eu cárcere. entendo muito, é isso. É a vida que você vê, a vida que você tem pra compor, pra cantar, pra escrever, assim é. Exatamente. Mas no É caso de uma censura. lei dessa, assim, o que vocês acham? Uma lei Censura. Oruan. Agora não vai mais cantar, não vai mais falar, Então, não vai mais fazer show censura. patrocinado E pelo não vai, Estado. né? E eles vão conseguir resolver o problema com uma lei. Como se lei resolvesse... Exatamente. Não calaram o Marcelo D2 quando ele cantou Legalize Já, né? E aí a gente está falando, a maconha, ela continua sendo uma substância ilícita no Brasil. E o Planet Hemp, Marcelo D2, o Rapa e tantos outros tantos grupos e artistas cantaram. Gringo que vem, né, gringos que cantaram, canta em olha, inglês, aí legalize você- a maconha já. Legalize já, legalize já. Então, peraí. Ele pode cantar que você pode fumar maconha, mas ele não pode cantar que foi da vida do crime? E porque existe É uma a questão, realidade existe dele. uma questão assim que eu acho que é
mais importante da gente debater, porque é um problema sério. Ninguém está falando que isso Grande é tranquilo, festa, vamos lá. legal, tá tudo... Não, é um problema sério. Só que daí você cria uma lei, como se a lei, por mágica, resolvesse as coisas por si só. E a gente tem um problema que é o seguinte, primeiro, você tem uma crise existencial das pessoas que acham que prazer é sinônimo de vida feliz e as pessoas querem ter prazer, querem Aqui usar só. drogas, querem ter dinheiro, como se você satisfazer os seus desejos fosse o seu objetivo e você satisfaz seus desejos tendo muito dinheiro e comprando a satisfação desses desejos. E isso gera um tipo de sociedade meio autodestrutiva. E a gente não discute as questões coletivas, as questões relacionadas a um projeto coletivo, ao que é a vida, inclusive, né? O que é viver, o que é, né? O que é ser bem-sucedido, né? Isso, Esse tipo de como é que a coisa. gente resolve o problema da violência? Uhum. Porque, de novo, isso não vai resolver o problema da violência. Se fosse resolver, além disso. seria maravilhoso. É. Mas é a gente A lei nasce morta. querer viver no mundo de poliana. Sabe, é só para... Olha, eu estou fazendo alguma coisa, estou fingindo que estou fazendo, mas, na verdade, olha, eu trabalho nisso há muitos anos. A quantidade de leis que não funcionam, que você fala assim, mas quem pensou nisso, né? E aí uma lei se esbarra com a outra lei. Então, elas se atravancam, porque, né? E aí tem que entender se essa lei é constitucional ou não é constitucional, entende? Então, assim, são muitas as questões. E aí você vai falar, bom, mas então eu não posso mais cantar nada que envolva algo que possa ter conotação criminosa. E o que vem de fora, eu posso absorver? Se pegar os gringos... Eu pego daqui, mas... Aqui não pode, no Brasil não pode, mas eu posso trazer de um rapper. Então... A gente não vai mais poder assistir Breaking Bad, não é? Sim, Breaking porque Bad, tem referência à você vai ter um droga. professor que fabricava metanfetamina. Sim. Entende? É isso. Então, Qual que é a diferença da música pro cinema, pro teatro? Justamente Que é arte. E ao Isso mesmo, é arte, e ao é uma mesmo expressão tempo, você artística. tem um sistema financeiro completamente desregulamentado, que não cobra imposto. Mesmo o tráfico de drogas, se cobrasse imposto e se regulamentasse e tirasse dinheiro para investir em políticas públicas, culturais, etc., você começa a regulamentar esse setor que está desregulamentado e que, por ser desregulamentado, permite que esses caras ganhem bilhões de reais. exatamente. Por não ter Bilhões. Estado extraindo dinheiro ou regulamentando, definindo o que eles têm que pagar, como é que isso tem que voltar para a sociedade para a gente discutir políticas culturais, políticas de saúde, E o funk, questões políticas. se você pensar, só existiu porque parte da sociedade estava excluída das atividades culturais e criaram ali a sua própria Pancadão que cultura. nasceu no Rio Exatamente. de Janeiro, Paulinha, vai continuar sendo pancadão. Anos se passaram O e fluxo continua em São sendo pancadão. Paulo. Essa lei nasce natimorta, tá? Por quê? Ele pode ser que não possa tocar no Spotify, mas eles vão continuar lotando estádios informalmente, fluxos no meio da rua, vão continuar as pessoas se reunindo no meio da rua com uma caixa de som, escutando a música do Oruan ou de quem quer que E, seja. de novo, Isso não vai mudar. a questão que a gente não chega no ponto mais importante é o que, de fato, né, o nosso legislativo ou o nosso executivo está fazendo para pensar a violência. Porque isso Sim. não é pensar a violência, isso não é pensar em combater a violência. Isso é censura. E, de novo, isso É um aí... paliativo que talvez reverta para quem pra quer inglês mídia ver o que também, senso ou comum, ali... dialogar com o senso comum, entende? né? O que e vocês pra estão fingir que fazendo? Tá fazendo alguma coisa. Olha, eu fiz alguma coisa aqui, para de me aborrecer. É um cala-boca. Mas não estão fazendo nada, não estão pensando em nada, né? Porque quando a gente vê a gente vive num país muito desigual. Por que existe a violência? A gente tem que parar para pensar. Por que o Brasil é um país muito violento? Os índices podem ter caído, né, em alguns determinados tipos penais, mas a gente vive num país muito violento. Quando você tem medo de segurar o seu celular na rua, isso já é um absurdo. Você esconde, não, vão pegar... Sabe, a gente vive com medo de absolutamente tudo, né? Olha ali, pode quebrar o vidro do carro, pode não sei o quê. Nós vivemos uma paranoia, porque o próprio Estado não fornece um serviço de qualidade. Nós pagamos impostos altíssimos e a gente tem que pagar plano de saúde, a gente tem que pagar segurança privada, a gente tem que pagar escola, a gente tem que pagar previdência privada, tem que pagar tudo. Então, além de tudo que eu já pago, né, de imposto, eu ainda tenho que pagar tudo aqui para eu ter alguma coisa
em troca. Ou seja, e a gente não está vendo que essa desigualdade ela só tende a aumentar, está aumentando. Só tem um jeito de combater violência, é diminuindo a desigualdade. Começa daí, né? Então, assim, a gente vive num país que... Aí o cara tá lá, é o que o Bruno tá falando. É o que a Alessandra... Ele tá lá, ele tá vendo uma oportunidade. Pô, eu vou lá, bicho, eu vou fazer igual o fulano, porque eu também quero ganhar dinheiro, eu também quero ter um tênis bacana, eu também quero... Não interessa. E ele vai. E, assim, é muito difícil. Como é que a gente resgata essas pessoas? Olha, vamos ter que marcar mais uns 200 programas, porque são questões profundas. O pessoal aqui no chat conversando, discutindo. Tuti Mazili, você é muito bem-vindo, meu amor. Fique calma. Às vezes aqui a gente tem que interromper para rodar a mesa. É assim que acontece numa conversa organizada. Teve muitas brigas aqui no chat hoje. Eles estão brigando? Pouco. Rachou. Teve. Minha mãe Estou brigou por curiosa aqui Tuti. para saber quais são Cris os Canazal me comentários. protegeu. Pessoas queriam Marcola presos para sempre. Depois outros entenderam. Tá uma grande confusão. Eu estava aqui mas, ó, mapeando só uma toda a coisa, nossa Paulinha, conversa nenhum maravilhosa. de nós aqui é a favor do crime. Isso Nem que de fique forma claro alguma. para as pessoas. Eu acho que assim o Bruno estuda, o estudo dele está no Sim. núcleo, né, de estudo da violência dentro da USP. A própria Alessandra no É que combate as pessoas também, às vezes querem uma resposta muito simples para questões muito complexas. Mas não é isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: a gente precisa olhar para tudo que está acontecendo e ver o seguinte: isso que nos Fizeram nos agora. deram, está funcionando? A resposta que a gente tem é: não está funcionando. E, novamente, essas pessoas, palavras do próprio Marcola, ele fala até no áudio, tá? No áudio da TV Globo. Eu sou muito perigoso. Entende? Esta pessoa muito perigosa, tá? Não sei se ele vai sair ou não vai sair, mas temos outros perigosos. Eles vão sair. O que vai acontecer com a sociedade? A nossa estrutura, né, vamos dizer aqui, né, aqui o nosso executivo está preparado para nos proteger? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não estão. Essa é uma realidade, porque eu conheço de todos os lados. Não estão. Então, assim, a sociedade está muito vulnerável. Então, o que a gente precisa fazer para, sabe, a gente tem que... Gente, vamos parar de pensar se... Acho que tem que presídio ir além do que é penitenciária simples, fosse né? a solução, os Estados Unidos estava bombando. Ele seria... Não tinha nenhum Gente, problema o lá. nível de violência e de criminalidade nos Estados Unidos só aumenta. É um outro problema lá também. E lá constrói, e prende, sem parar. Eu indico aqui para vocês, a gente encerra, Paulinha, tem uma série maravilhosa na Netflix. Chama-se Destrancados. Né? Ele é na verdade, é um grande reality show dentro de uma penitenciária nos Estados Unidos, num dos estados mais rígidos americanos, que é o Arkansas, onde um diretor da penitenciária ele vai pegar uma ala inteirinha que vivia 23/1, ou seja, os presos ficavam 23 horas enclausurados nas suas celas e só tinham 1 hora para convívio social, comer e, tipo, jogar uma bola, tomar um sol. O resto, as outras 23 horas, ficavam presos. E ele viu o seguinte, o que ele fala? Todos esses meus presos aqui, eu tenho que devolver para a sociedade. Eu vou precisar devolver essas pessoas. Nós não estamos ressocializando ninguém aqui. E ele vai propor um experimento. Aquele homem foi de uma coragem. Eu gostaria de conhecê-lo. Porque o que ele vai propor? Eu vou propor algo aqui para vocês. Ele encheu a ala H, que é a ala que ele vai... usar como experimento, são mais ou menos 98 presos, homens, e assim, tinha traficante, homicida, tinha tudo que você pode imaginar, ladrão, tudo enfiado lá dentro. Gente muito nova, gente muito mais velha, uma galera barra pesada. E ele vai, olha, são 45 dias, eu vou tirar todos os policiais penais, vou fechar daqui para cá, todas as celas vão ficar abertas. Eu comecei a assistir, você não para de assistir, porque eu comecei a ficar ansiosa, porque no primeiro... E ele diz o seguinte, sabe quais são as regras? Você tem que respeitar a regra. Se vocês brigarem, se tiver conflito, se tiver rebelião, acabou. 23/1 de novo. Então, olha só, eles ganharam a oportunidade
de terem as celas abertas. Então, eles podiam voltar, podiam correr no pátio, eles é que tinham que pegar comida, preparar, entregar lá para os, tinham que limpar as celas, eles tinham que cuidar de tudo, todo mundo saiu dali. Então, eles entregavam os produtos, as coisas, e eles tinham que dividir. Gente, é fantástico o que vai acontecendo, porque você vai entender o seguinte, a primeira coisa, eles vão ficando exaustos no final do dia, porque o sistema pensa por eles, e eles voltaram a ter que pensar. Então, para eles não perderem aquele benefício, eles tinham que se entender. Aí você vai entendendo como é que se formam as lideranças, quem vai sair na frente, e o diretor ele vai oferecendo ao longo desses 45 dias outros benefícios, eu não vou contar para vocês assistirem, mas é muito interessante a transformação, porque você vai vendo umas pessoas que eram ruins, e como é que elas vão mudando ao longo, porque elas passam a ter que pensar em grupo, passam a ter que pensar no que elas ganharam e passam a entender que elas são pessoas novamente, que elas vão... Tem a oportunidade, né? A melhor parte é que você vai ver o que vai acontecer no final, porque algumas daquelas pessoas vão voltar para o convívio social. É muito interessante. Destrancados na Netflix. Destrancados. Vamos assistir. Queria agradecer a Alessandra Girardi, doutora criminalista. Trouxe realidades aqui. Fiquei assustada, Sim. doutora. Eu sou nova no True Crime. Eu sempre fico... A minha mãe fala, seu olho cresce uns 50 centímetros, dependendo do que falo. Bruno Paes Manso, muito obrigada, jornalista, escritor. Carla, o meu Google do crime, aqui no nosso Caso a Caso. Queria agradecer a audiência aqui de vocês. Se ainda não deu like e gostou do programa, dê o like, é a forma do YouTube entender que vocês estão gostando do programa. Voltem amanhã, 18 horas. Estaremos aqui juntas mais uma vez, com mais casos. Vocês, muito bem-vindos para voltarem. Muito obrigada, Alessandra, que é maravilhosa. Ao Bruno, eu sou fã. Foi uma aula, né? Foi muito interessante. Por ele, assim. Ele é um pesquisador, assim, da melhor qualidade. Faz um trabalho, Brilhante, gente, excepcional. brilhante. As pessoas também sou precisam fã. conhecer mais o trabalho do Bruno. Respeitado e autorizado ainda para E pesquisar. prêmio Jabuti, gente. Cada hora que ela fala um negócio, doutora, devagar comigo aqui, hein? Olha, vocês estão convidadíssimos para voltar quando quiserem. Querem dar algum recado para nossa audiência, que com certeza vão querer procurar vocês, tirar dúvidas, nome de livro. O pessoal aqui é investigativo sim, também. Paulinha, eu Comprar gostaria os só de livros. fazer uma conclusão. Faça. Numa análise superficial e dentro aqui da temática do caso a caso de hoje, no caso a caso, tema caguetagem do Marcola, racha do PCC, o meu parecer é que o Marcola não caguetou o Tiriça. O meu parecer é no sentido de que, para a gente concluir, tá? A minha fala aqui, é que pegaram uma fala dele aleatória, interpretaram da forma que quiseram, utilizaram isso como meio de prova, mesmo que frágil, para convencer o conselho de sentença na hora de pedir a condenação do Soriano do Tiriça. Então, a meu ver, não tô aqui me posicionando nem do lado do Marcola, nem do lado do Abel, do Tiriça, do Vida Louca, do Andinho, de ninguém. O meu posicionamento aqui é imparcial, deixo claro, mas no sentido de que, de fato, eu não vejo aqui uma delação do Marcola contra eles. Essa aqui é a minha conclusão do caso a caso de hoje. E para quem quiser me seguir, conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho como criminalista, como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, como jurista, segue lá, @Alessandra, com 2 S's, .Girardi. O meu Girardi é com J, hein, pessoal? Alessandra.Girardi, me segue lá. E o Bruno? Eu sou péssimo de rede social. Mas ele é ótimo de Google. livros. Ótimo Dá no um texto. Google. Dá um Google. E eu sou ruim de rede social. Olha, a pessoa que não tem rede social, eu nunca sei se eu amo mais ela ou se eu fico desconfiada. É que ele trabalha muito também, É né? isso. O Bruno aqui. Mas ele tem, sim. tem, é que ele não liga. Fala seu arroba. @manso.b. Então tá bom. Você que quer procurá-lo nas redes. E muito em breve ele vai voltar aqui, porque Vai, os vão dois. ter vários assuntos muito interessantes pra gente tratar. Muito obrigada. Boa noite a vocês que acompanharam até agora. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui no Caso a Caso, às 9 da manhã. Tem o Além da Notícia com o Paulo Matias. Se você ainda não conhece, aproveite e inscreva-se no canal.